Bom dia, turma. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Vocês conseguem ver a tela compartilhada aí? Tá de boa? Tá aparecendo para vocês? Tá de boa, professor. Tá parecendo pra mim, sim. Tá bom, beleza. Vou começar já. Esperar só a pessoa entrar mais um pouquinho pra gente começar. Professor, Oi. essa é a apostila? Isso aqui não é apostila, não. Isso aqui é o material que eu tenho, mas é a continuação da matéria que está no seu livro. Ah, então tá na apostila, né? Isso. Então tá. Vamos lá, pessoal. A aula está gravada? Vamos começar aí. Então, processo de formação de palavras, né? Isso foi o que eu parei com vocês em estrutura e formação de palavras, o último conteúdo que eu dei a vocês. Então, aí ficou pendente aí para nós continuarmos, né, o processo de formação das palavras, certo? Então, existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras em língua portuguesa. O processo de formação por derivação e composição. Tranquilo? A diferença entre ambos consiste basicamente em que no processo de derivação partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Na composição, eu vou pegar dois radicais, eu vou juntá-los, vou justapô-los, colocá-los lado a lado, ou vou aglutiná-los, né? Vai haver uma aglutinação e vai haver perda de fonemas lá na frente, desculpa, vocês vão ver isso comigo, certo? Que a aglutinação é um processo de junção de dois radicais, só que vai haver perda de fonemas, eu vou aglutiná-los, certo? E a justaposição apenas vou justapô-los, vou colocá-los lado a lado. Então, há dois processos específicos de formação de palavras, derivação e composição, certo? A diferença entre eles é isso, que na derivação eu vou pegar o radical, aquele que vocês viram comigo lá no último conteúdo, certo? Eu vou pegar o radical, beleza? E vou juntar aí, vou acrescentar a ele, né, prefixo e sufixo. Tranquilo? Eu vou acrescentar o que vem antes, que é o prefixo, e vou acrescentar o que vem depois, que é o sufixo. Certo? Então, derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova. Né? Ela vai ser derivada, ela vai partir de uma primitiva. Então, eu vou ter a palavra primitiva, vou pegar o radical, e a partir do radical, né, eu vou colocar o prefixo ou o sufixo para poder formá-la. Tranquilo? Então, essa é a diferença. Derivação, eu vou pegar uma palavra primitiva e vou criar uma derivada. Ela foi derivada dessa primitiva. Certo? Eu vou colocar prefixos ou sufixos, os famosos afixos que vocês viram comigo na última aula, certo? Afixos, certo? Em língua portuguesa são prefixos e sufixos. Prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Tranquilo? Eu coloquei aqui os exemplos. Ó. Eu tenho mar, né? O mar é o radical, ela toda, né? A palavra ela é atemática, ela toda é o radical, certo? É porque ela é monossílaba, só tem uma vogal, só tem uma sílaba, e ela terminou em consoante também. Então, ela toda é o radical. Tranquilo? Então, partindo dela, eu vou colocar os sufixos, né? Tem marinheiro, marujo, marítimo. Então, partindo do radical, eu vou colocar os sufixos para formar uma palavra. Aí nós dizemos que ela foi formada pelo processo de derivação sufixal. Vou ver comigo daqui a pouquinho também, certo? Então, sempre vou pegar uma palavra que vai vir primeiro, né? À toa que ela é chamada de primitiva, ela vem primeiro, eu vou criar outra em cima dela. Eu vou partir da palavra que vem primeiro para criar a derivada, certo? Tranquilo? Então não é à toa que é derivação. Eu vou criar uma palavra partindo do radical, partindo daquela que veio primeiro. Tá? Eu tenho terra, certo? Partindo de terra aí,
eu posso colocar até os dois ao mesmo tempo. Eu posso colocar prefixo, sufixo, eu posso colocar os dois simultaneamente ou simultaneamente, que quer dizer ao mesmo tempo, ou né, um de cada vez. Vocês vão ver depois, lá na frente, quais são os processos de derivação, né, onde eu coloco o prefixo e sufixo ao mesmo tempo ou um de cada vez. Tá? Aqui em enterrar, por exemplo, eu tenho terra, eu quero formar o verbo enterrar. Então aqui, na verdade, entraram simultaneamente, né, ao mesmo tempo, o prefixo em e o sufixo ar. Beleza? Eu pego o radical ali, eu tiro a vogal temática, que é o A, né, me sobra o radical, e partindo dele, certo? Eu vou colocar, né, vão entrar ao mesmo tempo o prefixo e sufixo. A mesma coisa acontece, né, na palavra terreiro, né, eu tenho terra, né, eu peguei o radical, entrou o sufixo eiro, show? A mesma coisa acontece em aterrar, também em formador de verbo, né, o A, o prefixo A e o sufixo ar, né, o prefixo A e o sufixo ar, eles entram ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? Vamos ver lá na frente comigo, que é o processo de derivação, né? Parassíntese ou parassintética. Quando eu formo verbos, né? O prefixo e o sufixo, eles têm que entrar simultaneamente. Eles vão entrar ao mesmo tempo. Show? Então, observamos que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas, ao contrário, né? Possibilitam a formação de outras, por meio do acréscimo de um sufixo ou prefixo. Para nós, né, são os famosos afixos. Logo, mar e terra são palavras primitivas e as demais são derivadas. Show? Eu vou sempre criar palavras novas, palavras derivadas, partindo, né, das palavras primitivas, daquelas que vêm primeiro. Não tem como errar. Primitivas, perdão, são aquelas palavras que vêm primeiro, que vão entrar, né, que vão vir primeiro, que vão dar origem. Elas vão originar outras novas palavras, certo? Então, aqui, ó, tipos de derivação. Já que eu vou derivar, vou criar palavras derivadas, principalmente usando os afixos, eu vou ter, né, a derivação prefixal ou prefixação, assim chamada por nós em língua portuguesa. Resulta do acréscimo de prefixo, eu vou colocar prefixo, que vem antes ao meu radical, certo? Então, vou colocar o prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. Então, por exemplo, eu tenho, né, crer, né? Eu vou colocar o prefixo des. Então, descrer, né, é não crer. Né? O prefixo des de negação vai entrar ali, né, para modificar a palavra. Eu tenho, né, o radical, certo? E acrescentando o prefixo des ali, eu vou alterar a sua significação, vou alterar o seu vocábulo, eu vou criar um vocábulo novo, né, partindo da palavra primitiva. Beleza? Então, descrer é o mesmo que não crer, né? Eu tô de você é descrente, não é isso? Né? Assim que a gente fala normalmente, o prefixo des, ele está indicando para nós negação. Depois, na próxima aula, vocês vão ver alguns significados, né? Os significados, na verdade, de alguns prefixos, certo? Eu tenho ler, né? Também o radical é ele todo, né? Uma palavra monossílaba, terminada em, né? Terminada em consoante, ela toda é o radical, uma vez que ela é atemática, né? Ela não tem tema, ela não tem radical, mas vogal temática. São palavras atemáticas. Show? Toda vez que ela tiver apenas uma sílaba, né? Uma vogal apenas, que é o caso de crer e ler, ou, né, terminar, na verdade, em... Na verdade, são verbos, desculpa. Crer e ler são verbos. Então, eles têm sim, né? Eles têm sim vogal temático. Peço desculpa a vocês. Então, tem o ler, que é o verbo. Eu coloco o prefixo re, né, que é ler novamente. Então, vou reler aquilo ali. Né? Eu vou ler novamente. Então, cada prefixo, cada sufixo, eles vão ter sim um significado, certo? Alguns sufixos vão indicar, vão formar profissões, certo? Então, tem o jornal, tem o jornaleiro, né? Tem o pão, tem o padeiro, sei lá. São sufixos que vão entrar para formar alguma coisa, certo? Alguns prefixos vão indicar uma ação, né? Eu tenho pau, que ela toda é radical, ela é atemática, porque só tem uma sílaba, só tem uma vogal, palavra pau. Estamos diante de um ditongo, né? O ditongo é uma vogal como uma semivogal, então pau, né, é um monossílabo, quer dizer que ela toda é o radical, certo? Então, né, para criar a palavra paulada, eu coloco o sufixo ada, que quer dizer ação. Né? Eu tenho faca, beleza? Eu vou tirar a vogal temática, que é o A, vou ficar somente com o radical. E vou colocar o sufixo ada, facada, né? Que vai indicar para nós ação. Então, cada prefixo e cada sufixo, eles vão ter, sim, uma significação. Certo? Eles vão significar alguma coisa, vão trazer um significado. Show de bola? Então, nesse caso, né, o reler é ler novamente, o descrer é descrer, o des é negação, igual o incapaz. Né? O prefixo in é sempre negação, aquele que não é capaz. Tá? Eu tenho radical, né, capaz, né, e vai entrar o prefixo in. Show? Então, eu posso falar que as palavras descrer, reler e incapaz, elas foram formadas pelo processo de derivação prefixal ou prefixação.
Tranquilo? É onde eu coloco, né? Quando nós vamos colocar, acrescentar ao radical o prefixo que vem antes. Então, não se esqueçam disso, né? Afixos, prefixo e sufixo. Derivação prefixal ou prefixação é quando nós acrescentaremos ao radical, né, o prefixo, é o que vem antes, tá? Derivação sufixal ou sufixação. Então, resulta de acréscimo de sufixo. Eu vou colocar o que vem depois. Então, prefixo vem antes, sufixo vem depois. Então, mesma coisa, eu vou pegar o radical e vou acrescentar o sufixo a ela, certo? Derivação sufixal ou sufixação é o processo pelo qual acrescentamos um sufixo à palavra, ao radical. Show? Então, resulta de acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança até de classe gramatical. É importante ressaltarmos isso, né? O sufixo, a colocação do sufixo ao radical, ela pode, além de mudar o significado da palavra, ela muda também a classe gramatical, certo? Então, aqui, por exemplo, alfabetização, né? Eu coloquei o sufixo ali ao final, certo? Então, no exemplo acima, o sufixo são transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Eu tenho alfabetizar, colocando o sufixo são ali, ó, eu vou ter, né, um substantivo, mudar a classe gramatical. Alfabetizar é um verbo, né? Certo? Eu alfabetizo, eu consigo até conjugá-lo, mas ao colocar o sufixo são ali, eu vou mudar a classe. Então, assim, é muito comum, quer dizer, é sempre, né? Vocês vão ver que o sufixo, ele vai mudar, né, sempre a classe gramatical também, além de trazer, né, de mudar o significado. Tranquilo? Eu tenho faca, né, que é um substantivo. Ao acrescentar o sufixo ada, né, eu mudo aquilo ali para uma ação. Essa indicação é um verbo, certo? Tranquilo? Show? Então, assim, eu vou mudar sempre a classe gramatical da palavra. Beleza? Este, por sua vez, é derivado do substantivo alfabeto, certo? Beleza? Pelo acréscimo do sufixo izar. Então, alfabetizar também já é derivado, né? Vem de alfabeto, eu coloquei o sufixo izar para formar o verbo. Então, eu mudei também a classe. Eu tenho o radical, que é o alfabeto, né? Que é um substantivo, e colocando o sufixo izar, né? Eu vou formar um verbo para mim, certo? Eu vou mudar a classe gramatical também. Tranquilo? Então, é importante que acompanhemos também essa mudança das classes gramaticais e que fiquemos atentos, né, aos sufixos que vão entrar na palavra, que vão entrar ao radical, né, porque eles vão mudar também, né, além de mudar o significado, isso é de cara, né, os prefixos também vão fazer isso, vão mudar o significado. Capaz é o cara que é capaz, o incapaz é o que não é. O prefixo in vai trazer um significado diferente à palavra, mas o sufixo, além disso, né, ele vai mudar a classe. Perceba que ali em cima não muda a classe, não. Né? Reler e o descrer continuam sendo verbos. Beleza? Eu acrescentei o sufixo des e acrescentei o prefixo des, né, e o prefixo re. Percebeu que não mudaram, né? Não teve mudança, não teve alteração da classe gramatical. Tanto, né, o crer quanto o ler continuaram a ser, né, verbos. Perfeito? Uma coisa acontece com incapaz. Capaz é um adjetivo e ao colocar aí o prefixo in, eu não mudo a classe, eu não altero a classe gramatical. Né? Incapaz continua sendo um adjetivo. Né? Eu vou qualificar, vou caracterizar, né, um substantivo. Beleza? Então não muda, não altera a classe gramatical, muda o significado, né, a colocação dos prefixos, mas não vai ter alteração da classe gramatical. Agora, na colocação do sufixo, né, na implementação do sufixo ao radical, vai ter, além de mudança do significado, vamos ter também, né, a alteração da classe gramatical. Beleza? Então é importante vocês anotem isso aí. Derivação sufixal pode ser, né, nominal, formando, né, substantivos e adjetivos, por exemplo, por isso que vou formar nomes, por isso são nominais, certo? Tem o papel, coloquei o sufixo anearia, né, papelaria, certo? Então, perceberam ali, ó, que nesse caso ali eu não mudei também não. O papel, né, nem sempre os substantivos, os sufixos vão alterar, né, a classe gramatical. Então, nem sempre vai ter alteração. Papel, papelaria, não mudou muita coisa. O papel e papelaria são dois substantivos, não teve alteração da classe gramatical. Show? Eu tenho riso ali, risonho, né? Acrescentei o sufixo onho para continuar formando, né, nomes, né, substantivos e adjetivos. Riso é substantivo, risonho é um adjetivo. Eu estou qualificando, mudei a classe, não mudei? O riso é um substantivo, partindo do riso, que é um substantivo, eu criei risonho, que é um adjetivo. Eu estou qualificando, caracterizando o meu substantivo, beleza? Aí, aqui embaixo já teve alteração, sim, né, da classe gramatical. Quase sempre o sufixo vai alterar para nós, além do significado, né, a classe gramatical também, beleza? A função, vamos dizer assim, a função não, né? A classe gramatical,
a morfologia da palavra como um todo, né? A morfologia do vocábulo, né? Do léxico, vamos dizer assim. Show de bola? Né? E a mudança, né, verbal também, né? Formando verbos. Eu tenho atual, certo? Eu vou colocar atualizar, eu vou colocar o sufixo izar, que em língua portuguesa forma para nós verbo. Beleza? Então, tem atual, atualizar. Eu vou formar verbos aí. Tranquilo? E assim por diante. Tem o alfabeto, alfabetizar. Eu coloquei o sufixo izar para formar um verbo. Então, o sufixo ele pode formar, né? Pode ser nominal, formando nomes, substantivos, adjetivos, né? Numerais, assim por diante. E eu posso ter, né, a derivação sufixal pode também, né, ser verbal, quando eu formo verbos acrescentando sufixos formadores de verbos. Show? E eu posso também, né, formar advérbios, né? O mais comum que aparece para nós é o sufixo mente. O sufixo mente ele forma sempre para nós advérbios. Então tem o feliz, que é um adjetivo, certo? Uma característica que eu indico ao substantivo. E ao colocar o sufixo mente, né, eu tenho, né, um advérbio, né? O sufixo mente ele é formador para nós de advérbio. Tranquilo? Show? Só que nem sempre o sufixo mente ele vai formar advérbio de modo. Então fiquemos atentos a isso também. Né? O sufixo mente nem sempre vai formar para nós advérbio de modo. Então se eu falar, né, que aquela moça é extremamente bonita, né, extremamente, ele é um advérbio de intensidade. Eu estou intensificando, né, o adjetivo. Não está trazendo para nós relação de modo. Então, assim, fiquemos atentos quanto a isso também, certo? Porque nem sempre o sufixo mente vai formar para nós advérbio de modo. É muito comum colocarmos já isso na cabeça. Né? Tem o sufixo mente, lembre-se, o sufixo mente forma advérbio, beleza? Então, o juiz agiu favoravelmente. Aí sim foi o modo que ele agiu. Tá? Então, de cara, você vai conseguir perceber, né, se aquele sufixo mente vai trazer um advérbio de modo ou não. Então, quando eu falo que ela é extremamente bonita, esse vai intensificar e não trazer o modo. Então, foge um pouquinho do conteúdo, né, mas é importante para vocês também, porque isso cai muito em prova. Né? A classificação do advérbio, que sintaticamente é adjunto adverbial. Então, quando o cara perguntar ali, né, qual é a função sintática de felizmente, vai ser um adjunto adverbial de modo. Não muda, não. Né? Morfologicamente falando, advérbio. Sintaticamente falando, não vai ser adjunto adverbial. Só muda isso. Advérbio, morfologicamente falando, sintaticamente adjunto adverbial. Show? Então, o sufixo mente, em língua portuguesa, vai trazer para nós o advérbio. Percebam também que muda a classe gramatical. Eu tenho feliz adjetivo, e aí cria agora um advérbio felizmente. Perfeito, galera? Então, vimos aqui a derivação prefixal, coloco o prefixo. Derivação sufixal, eu coloco o sufixo, né? Eu implemento um sufixo ao radical. E tem também a derivação prefixal e sufixal, é quando entram os dois. Só que eles não vão entrar simultaneamente, eles não vão entrar ao mesmo tempo. Eu posso colocá-los um de cada vez, porque as palavras vão continuar com sentido. Né? Então, ali de cara, ó, botei exemplo aqui embaixo, ó, derivação prefixal e sufixal. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo. Os dois não vão entrar ao mesmo tempo, não vão entrar simultaneamente. Eu posso colocá-los um de cada vez, eu posso colocar um depois o outro, eu não preciso colocá-los simultaneamente, perfeito? Isso é importante por quê? Para nós não confundirmos derivação prefixal e sufixal com a derivação parasíntese, ou parassintética. Aqui embaixo, ó, é muito comum vocês, né, confundirem os dois na hora de classificar. É comum que vocês confundam a derivação prefixal e sufixal com a derivação parasíntese ou parassintética. Show de bola? A diferença é essa. Derivação prefixal e sufixal, eu posso colocá-los, né? Eu posso colocar o prefixo e o sufixo um de cada vez. Eu não preciso colocá-los simultaneamente. A derivação parassíntese ou parassintética, eu vou sim colocá-los ao mesmo tempo, simultaneamente, perfeito? Até porque vocês vão perceber essa diferença clássica. Se eu não colocá-los ao mesmo tempo na parassíntese ou na parassintética, né? As palavras não vão ter sentido, perfeito? Já aqui sim, olha aqui, ó, exemplo aqui, ó. Peguei o radical, que é leal, perfeito? Radical, né, perdão, a palavra terminou em consoante, certo? Ela toda é o radical. Gente, é importante que vocês coloquem, por favor, já ia me esquecendo. Coloquem os nomes aqui para mim, da chamada, em todos os tempos, para que eles fiquem registrados na chamada para a gente, beleza? É importante que vocês coloquem sempre, né, os nomes em todos os tempos. É bom que vocês já vão colocando os nomes de vocês para computarmos aqui quem está presente ou não. Então, em todos os tempos, vocês vão colocando os nomes, tá? Para que eles fiquem registrados aí para nós. Muito obrigado. Então, tem o leal, é o radical, certo? Ela toda é o radical, ela é atemática, uma vez que ela terminou em consoante, né?
palavras que terminam em consoante ou palavras oxítonas, nós vimos isso lá atrás, leal, a força na última sílaba, ela é oxítona, feliz, né, a força também é na última sílaba, perdão, ela também é oxítona, ou palavras que terminam em consoante, né, vão ser sempre atemáticas, elas todas, né, vamos dizer assim, a palavra toda como um todo, né, vai ser o radical, ela não vai ter vogal temática, né? Perfeito? Então peguei o radical que é leal, né, e coloquei ali, né, o prefixo e o sufixo, ó. Só que eu posso colocá-los, presta atenção aqui comigo, ó. Presta atenção aqui em mim. Vem comigo. Eu posso colocá-los um de cada vez, eu não preciso colocá-los ao mesmo tempo. Eu tenho um leal e eu posso colocar primeiro o prefixo des, né, formando para mim assim a palavra desleal, certo? Ou eu podia também, se eu quisesse, colocar o sufixo dade, formaria para mim a palavra lealdade. Então, assim, eu não preciso colocá-los ao mesmo tempo, cara. Eu posso colocar um, depois o outro. Até porque se eu tirar um ou tirar o outro, eu vou ter palavra formada. Se eu tirar o prefixo des, eu tenho lealdade. Se eu tirar, apagar aqui o prefixo dade, eu tenho desleal. Então, a diferença vai ser essa. A diferença clássica da parasintética para a derivação prefixal e sufixal é que na derivação prefixal e sufixal eu posso colocá-los um de cada vez. Eu não preciso pô-los ao mesmo tempo, tranquilo? É igual acontece aqui embaixo, ó, a palavra é feliz, né? Tranquilo? Eu tenho a palavra feliz, certo? Ela toda é o radical. Eu vou colocar o prefixo int, negação, e o sufixo mente, que é forma advérbio. Tranquilo? Vou criar como um todo um advérbio, né? Infelizmente não consegui ir à sua festa. Infelizmente não consegui ir à sua casa. Tranquilo? Eu tenho feliz, eu coloco o prefixo in e o sufixo mente. Só que eu não preciso colocá-los ao mesmo tempo. Eu posso colocá-los um de cada vez. Essa é a diferença. Então, tenho in e o sufixo mente. Se eu tiro aqui o prefixo in, eu tenho felizmente. A palavra existe para nós, certo? Se eu tiro aqui o sufixo mente, eu tenho infeliz. Então, a diferença clássica vai ser sempre essa, galera. Tranquilo? Vai ser sempre essa. Quando eu tiro um ou quando eu tiro outro, eu vou ter palavra formada. Então, eu não preciso colocá-los ao mesmo tempo, beleza? Botei aqui embaixo, ó. Note que a diferença de apenas um... Note que a presença, desculpa, de apenas um desses afixos, né? Quando eu falo afixos, é prefixo e sufixo. Show de bola? É suficiente para formar uma nova palavra. Pois em nossa língua, né, existem as palavras desleal e existe lealdade. Existe infeliz e existe felizmente. Então, esse aqui, ó, esse é o bizu para nós não confundirmos, né, a derivação prefixal e sufixal com a parassíntese ou parasintética. Outra coisa importante, é bom vocês anotarem aí, né? A derivação parassíntese ou parasintética, ela vai formar sempre para nós verbos. Então, o prefixo e o sufixo eles vão entrar ao mesmo tempo, simultaneamente, para formar para nós verbos. Show de bola? Tranquilo? Derivação prefixal e sufixal podem também formar verbos, mas é mais comum, né, formar para nós, né, nomes, substantivos, adjetivos. A derivação parasintética ou parassíntese, cara, ela vai formar sempre verbos. Então, prefixo e sufixo vão entrar ao mesmo tempo, simultaneamente, para formar verbos para nós. Show? Eu coloquei assim, ó. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo, né? Vão entrar ao mesmo tempo os afixos, beleza? Então, vão entrar ao mesmo tempo prefixo e sufixo. A palavra primitiva, o radical. Então, considere, por exemplo, o adjetivo triste. Né, do radical triste, porque eu tirei a vogal temática. Triste, né? Ela é paroxítona, ensinei isso a vocês. Triste, a força na penúltima sílaba, ela é paroxítona. Perfeito? Então, ela tem, ela é temática, ela tem vogal temática. Eu tiro a vogal temática, que é o E, né, e fico apenas com o radical. Então, ao formar entristecer, meus amores, ó, eu coloco aqui ó, o prefixo em e o sufixo é ser. Só que eles têm que entrar, atenção aqui, ó, eles têm que entrar ao mesmo tempo. Né? Até porque eu não tenho entriste, nem tenho entristecer. O que eu fiz aqui em cima, aqui, ó, na derivação prefixal e sufixal, eu não consigo fazer na parassíntese. Aqui, eu posso colocá-los um de cada vez. Até porque eu tenho desleal, eu tenho lealdade. Tirando um ou tirando o outro, eu vou ter palavra formada. Show? A derivação parassíntese ou parasintética, não. Eles têm que entrar ao mesmo tempo, senão não vai ter sentido a minha palavra. Então, eu não tenho entriste, nem tenho entristecer. Eu só vou ter com sentido realmente quando eu ler a palavra com os dois, né, com os afixos na palavra, com os afixos entrando simultaneamente. Então, tenho entristecer, né, e formei ali um verbo, né, o sufixo ser forma para nós um verbo. Tranquilo? Então, a diferença clássica é essa. Derivação prefixal e sufixal, eu posso colocar o prefixo, né, eu posso colocar os afixos, né, um de cada vez.
Na derivação parassíntese ou parassintética, eu vou pô-los ao mesmo tempo, beleza? Para formar verbo. Show de bola? Então, tenho, né? A mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho mudo, né? A palavra mudo, a força na penúltima sílaba, não na última, então ela é paroxítona. Eu já, de cara, eu consigo, né, matar que ela é temática. Então, o O é vogal temática. Eu vou tirar, certo? Fico apenas com o radical, que é o mude, certo? Eu coloquei ali o prefixo E e o sufixo EC. Só que eu vou colocá-los, ó, vou colocar os afixos ao mesmo tempo. Eles têm que entrar simultaneamente, certo? Até porque não existe emude e nem mudecer, né? Só vou conseguir ler a palavra quando eu ler, né, os afixos nela, né, entrando ao mesmo tempo. Então, emudecer, beleza? Eu não vou ter. Na verdade, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que ter a outra, tem que ter os dois. Eu não posso ter só uma, não. Aqui, ó, na derivação para prefixar ou sufixar, eu tenho desleal e tenho lealdade. Eu tenho infeliz e tenho felizmente. Show de bola? Aqui na parassíntese tem que ter os dois, certo? Reparem que não existe emudecer nem emude, né? Existe sim a leitura emudecer, quando eu leio a palavra com os afixos, né, entrando simultaneamente ao mesmo tempo. É igual aqui embaixo, ó. Eu tenho a palavra alma, né? O radical é até o M, né? O A é a vogal temática, viram isso comigo. Então, eu vou colocar o prefixo des e o sufixo ado para formar o nosso verbo, beleza? Reparem que eles vão entrar ao mesmo tempo. Então, desalmado. Não existe desalmo, né? Nem almado. Né? Eu só vou conseguir ler a palavra, né? Vou conseguir lê-la com os afixos ali juntos, entrando simultaneamente, perfeito? Eu não consigo fazer como eu fiz lá na derivação prefixal e sufixal, onde eu posso colocar um, depois posso colocar o outro. A derivação parassintética ou parassíntese, né? Os afixos eles têm que entrar ao mesmo tempo, simultaneamente, perfeito? E lembrando, né? Voltando, né? A derivação parassíntese ou parassintética, ela vai formar sempre verbos para nós. Né? Os afixos entram simultaneamente para formar para nós, né? Verbos, perfeito? Então, botem isso aí, anotem isso aí. Então, dica, né? Botei a dica aqui embaixo. Para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e a parassintética, basta retirarmos o prefixo ou o sufixo da palavra, na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra, né, que sobrou existe. Caso isso não aconteça, se era a derivação... Professor, Oi, nega, fala comigo. anotar o que mesmo? Então, neguinha, a derivação parassintética ou parassíntese, né? É uma derivação, é um processo para formarmos verbos, perfeito? Nós pegaremos o radical, né, e colocaremos os afixos simultaneamente. Eles vão entrar ao mesmo tempo, para formarmos verbos. Emudecer e desalmado, né, são verbos formados por nós, perfeito? A diferença é essa. A derivação prefixal e sufixal, além de eu poder colocar prefixo e sufixo, né, um de cada vez, não preciso pô-los ao mesmo tempo. A derivação parassintética ou parassíntese, né, é o processo pelo qual vamos formar verbos. Beleza? Anotou aí? É a derivação? Isso, derivação parassintética ou parassíntese, né? É o processo de derivação pelo qual vamos formar sempre verbos. Entendeu, neguinha? Uhum. Show aqui, por exemplo, ó, na palavra deslealdade, né? Eu vou formar aqui um substantivo, certo? A deslealdade, ó. Eu peguei leal, que era um adjetivo, coloquei o prefixo des e o sufixo dade, beleza? Perceberam aqui, ó, que os prefixos, perdão, os afixos não entram ao mesmo tempo, não preciso colocá-los ao mesmo tempo. Eu tenho desleal e tenho lealdade, perfeito? Mas eu formei aqui, ó, um substantivo. Show de bola? Eu peguei o adjetivo feliz, coloquei o prefixo in e o sufixo mente. Eu não precisei colocá-los ao mesmo tempo. Show? Eu tenho infeliz e eu tenho felizmente. Se eu tirar o prefixo, eu tenho felizmente. Se eu tirar o sufixo, eu tenho infeliz. Coisa que eu não consigo fazer na parassíntese ou parassintética. Perfeito? Na derivação prefixal e sufixal, ó, infelizmente eu formei um advérbio, né? Eu formei um nome, não formei um verbo. A derivação parassíntese ou parassintética é o processo pelo qual formaremos verbos. Tranquilo? Foi, nega? Então, coloquei aqui a dica onde eu parei. Ó. Para estabelecer a diferença, a distinção entre derivação prefixal, sufixal e parassintética, basta retirarmos o prefixo ou o sufixo da palavra na qual se tem dúvida. Então, feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, perdão, será a derivação prefixal e sufixal. Caso contrário, será parassintética. Aquele bizu que eu ensinei a vocês lá atrás. Certo? Perdão, aqui em cima. Certo? Eu tirei o prefixo in, eu tenho felizmente. Tirei o sufixo mente, eu tenho infeliz. Show?
Se eu fizer isso aí acontecer dessa forma, eu vou ter derivação prefixal e sufixal. Se eu faço isso e não acontece, que é o caso de desalmado, né? Eu tirar o sufixo ado ali, não tem desalma. Se eu tirar o prefixo desde, não tem almado. Show? Caso isso aconteça, já sei que eu vou estar diante da derivação parassíntese ou parasintética. É o negócio mais complicadinho, né, em relação ao processo de formação de palavras, é isso aqui. É nós não confundirmos derivação prefixal e sufixal com a parassíntese ou parasintética. Perfeito? O negócio mais chatinho, né, no processo de formação de palavras é esse aqui. Foi, nego? Conseguiu entender? Foi, gente? Alguma dúvida aí? Alguém está com dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Professor. Fala aí. Lândia seria um sufixo e grado e burgo também seriam? Pô, seriam sim. Depende da palavra. Qual palavra você tem em mente aí para colocar para mim? Tipo, Lândia tem lugares aqui no Brasil, tipo Muricilândia, ou até o cara chega e fala, você vive na Disneylândia, tem um sufixo? Disneylândia, show de bola. Sim, sim. Sim, é um sufixo nesse caso. Pode ser um sufixo, pode ser até um radical formado. Eu posso formar a palavra também agregando, né, pegando os radicais e colocando, né, ou lado a lado, justapostos, né, ou aglutinados. Mas sim, sim, pode ser, é um sufixo, pode ser um sufixo realmente. E tem cidades lá na Europa que terminam com tipo burgo e grado. Muitas cidades terminam assim em vários países. Também seria? Também Ou seria, não? seria sim. Seria assim. Depois, na próxima aula com vocês, eu vou apontar para vocês os prefixos e os sufixos. São muitos casos. Na verdade, vocês têm até no livro de vocês. Eu vou pontuar a página para vocês lá e vou tentar printá-la para nós vermos. Tem muitos prefixos, sufixos, e cada prefixo, cada sufixo vai trazer uma significação diferente. É muito interessante. São muitos e cada um deles vai ter, né, um sentido, uma significação, entendeu? O sufixo ada vai indicar ação, né? O sufixo eiro indica profissão, né? Tem sufixo que indica nacionalidade. Então, cada sufixo, cada prefixo, né, vai ter sempre, né, uma indicação, um significado para nós, entendeu? E é legal sabermos disso, até para nós criarmos palavras. Muitos autores, né, muitos poetas, muitos literários, eles criam novas palavras com esse conhecimento, né? Ele vai criar, né, famosos neologismos, criação de novas palavras, ele vai criá-las partindo, né, desse conhecimento que eles têm em relação aos prefixos e sufixos em língua portuguesa, perfeito? Mas são sufixos e prefixos que aparecem em nossa língua. São palavras registradas em nossa língua, nosso idioma, entendeu? Por exemplo, tem muitas vezes eu pego palavras de outras línguas e incorporo em nossa língua, em nosso idioma, certo? Muitas palavras são incorporadas aqui. Ou nós aportuguesamos as palavras, no caso de shampoo, por exemplo, né, nós pegamos do inglês e nós conseguimos aportuguesá-la. Né? O SH vira X e os dois O's viram U, certo? Shampoo. Então, assim, né, muitas vezes nós conseguimos aportuguesá-las, outras vezes não. Mas também, já que nós aportuguesamos essas palavras, esses vocábulos, nós temos que identificar, né, o significado dos prefixos e sufixos. Tranquilo? Foi? Respondido aí, Nego? Sim, sim. Vamos lá, então. Outros tipos de derivação, né? Derivação regressiva ou deverbal, assim também chamada por nós. Ficou um pouquinho aqui. Né? Derivação regressiva ou deverbal. Ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada, né, não por acréscimo, mas por redução. Então, tem 3 nomes, na verdade. Derivação regressiva, deverbal ou redução. Né? Pouco cai o nome redução. É quando eu vou reduzir mesmo, eu vou tirar o R, somente isso. É quando eu crio, né, eu vou ter substantivos formados a partir de verbos. Por isso, derivação regressiva, ou também chamado muitas vezes de deverbal. Né? Só que deverbal vai indicar muito mais. Né? Deverbal derivou de verbo. Tranquilo, mas eu vejo muito mais em prova hoje derivação regressiva. Quando nós criamos substantivos, né, a partir de verbos. Então, tenho comprar, eu tirei o R, né, fiquei com compra. Né? A compra, substantivo formado a partir do verbo. Beleza? Eu tenho beijar, né, eu tenho beijo. Certo? Uma derivação regressiva, eu tenho atacar, eu tenho ataque. Show? Eu tenho lutar, né? Eu pego o verbo lutar, luta. Então, a derivação regressiva ou deverbal, ou mesmo redução, né? É porque eu reduzo parte da palavra, beleza? Eu vou tirar, né, a desinência do infinitivo, por exemplo, de comprar, eu tiro a desinência de infinitivo, que é o R, que marca o infinitivo para nós, e fico com o substantivo compra. Show de bola? Eu tenho atacar, né? Que é o nosso verbo, e crio ataque. Então, são substantivos, são palavras formadas, são substantivos, na verdade.
formados a partir de verbos. Pegaram isso aí? Tranquilo, né? Derivação regressiva ou deverbal. É quando eu crio, né? Eu formo substantivos a partir dos verbos. Muitas vezes reduzindo, né? Tirando apenas o desinência que indica infinitivo, que é o caso de compra, né? E lutar, né? Que eu tenho luta, eu tiro somente a desinência do infinitivo, que é o R. Ou, né, eu vou reduzir realmente, atacar, ataque, eu vou criar substantivos derivados de verbos, perfeito? Por isso que é regressiva, ou muitas vezes chamadas por alguns autores, né, de deverbal. Só que eu não vejo cair em prova deverbal, porque é um conceito mais fácil do aluno identificar, né? Deverbal derivou de verbo, tranquilão? Eu botei assim embaixo, ó, saiba que, para descobrirmos se um substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, podemos seguir a seguinte orientação. Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Show de bola? Então, por exemplo, compra, né, é uma ação. Show? Beijo, ação de beijar. Então, sempre que vai indicar uma ação, né, nós vamos ter, né, substantivos. É até interessante porque nós podemos classificar, se alguém tiver dúvida em relação ao substantivo abstrato, né, pessoa, qual é a diferença, né, abstrato e concreto? O abstrato é aquele substantivo que vai designar ação, aquele que vai derivar de verbos. Então, tem o amor. Amor, além de indicar um sentimento, né? Também a gramática classifica o abstrato assim, indicou o sentimento é abstrato, show de bola? Além de designar para nós sentimento, o amor vem de amar, né? Designa uma ação, tranquilo? Show de bola? Então, assim, é importante que façamos isso. Pessoal, vamos lá, tem 3 minutinhos ainda, deixa eu acabar a explicação disso aqui. Então, se o nome denota algum objeto ou substância, verifica-se o contrário. Ó, vamos observar os exemplos acima. Compra e beijo indicam ações, logo são palavras derivadas. O mesmo não ocorre, porém, com a palavra âncora, que é um objeto. Então, neste caso, um substantivo primitivo que dá origem ao verbo ancorar. Então, âncora é importante demais, cara. Isso cai muito em prova. E é bom para conhecimento também. Âncora, ele é primitivo. O substantivo ele vai originar a ancorar. Ele que vai dar origem a ancorar, que é o verbo. Belezinha? Então, é importante que saibamos isso também para não confundirmos uma questão. É só ver, né? Que âncora é primitiva, ela vem primeiro, né? É um objeto. Se é um objeto, cara, certo? Não indicou ação, só pode, ele vai vir primeiro. Ele que originou ancorar. Pessoal, 2 minutinhos só. Vou fechar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza? Volto daqui a pouquinho. Espero que todos tenham colocado os nomes aí. É importante que vocês coloquem os nomes em todos os tempos. Tá? Daqui a pouquinho eu tô voltando.